Já relacionado ao orçamento secreto, os malfeitos mais recentes, o tratoraço, as escolas fake, os kits de robótica e o que se apelidou de a cidade dos Banguelas. No município de Pedreiras, de 39 mil habitantes, a Secretaria de Saúde informou ter realizado em 2021 540 mil procedimentos de extração dentária. Como observou o jornalista Breno Pires, que fez, diga-se de passagem, um extraordinário trabalho jornalístico nessa matéria, escreveu eles: Pedreiras teria que ter arrancado 14 dentes de cada morador para justificar essa quantidade de extrações. De modo que, se estivesse olhando para o Brasil e não para a França de Luiz Bonaparte, e fosse vivo, Marx provavelmente diria que seria cômico se não fosse trágico o que tem acontecido no Brasil em muitos domínios em matéria de aplicação orçamentária, acrescentando, presidente, o que eu vi de um governador reeleito, consagrado pelas urnas e que ocupa uma função importante no que está por vir, de que pior do que ser secreto era que o dinheiro não chegava. Portanto, nós estamos lidando com uma situação que é extremamente delicada na história do Brasil e penso que seja o nosso papel constitucional procurar dar o melhor contorno possível à atividade política em matéria orçamentária. Feitas essas observações, eu chego a esse tema específico do assim chamado orçamento secreto, que no fundo é esta ênfase que se deu às chamadas emendas do relator, sem identificar o proponente. São 4, como nós sabemos, as modalidades de emendas parlamentares previstas na Constituição: as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão e as emendas do relator geral. Portanto, o que nós estamos aqui discutindo sob esta alcunha de orçamento secreto é o poder de uma única pessoa, o relator geral, na alocação de verbas do orçamento. Historicamente, presidente, essas emendas de relator, que já existiam e eram praticadas e têm previsão constitucional, estão no artigo 166, parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa. E o que sempre se entendeu e se praticou, inclusive com base em resoluções do Congresso Nacional, é que o papel dos relatores era 1. Corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal. E 2. Recompor dotações canceladas, limitada à recomposição ao montante originalmente proposto no projeto. De modo que as emendas de relator, elas sempre tiveram um volume pouco expressivo e um montante de recursos relativamente desimportante, de modo que sequer se prestava muita atenção a elas, e elas sequer, presidente, como Vossa Excelência observou, eram identificadas por uma rubrica própria, como passaram a ser a RP 9. No entanto, a partir de 2019, se deu uma interpretação expansiva a essa resolução do Congresso de 2006 para incluir a possibilidade de o relator atender aos pareceres preliminares lá da Comissão Mista de Orçamento, parecer dele próprio. E, portanto, ele passou a poder incluir no orçamento que é remetido pelo Executivo obras e programas totalmente diferentes do que chegaram. E, com isso, ele produz alterações substanciais no orçamento, que são deliberadas apenas na comissão mista e que sequer são levadas a plenário para aprovação, salvo no momento final para aprovação global do orçamento. Ora, esta prática, a partir
de 2019 trouxe um desequilíbrio imenso à separação de poderes. O orçamento figura dentro do contexto constitucional e institucional brasileiro. Veja, Vossa Excelência, presidente, que as emendas parlamentares representavam, em 2014, 4,7% do total do orçamento discricionário. Entendi. Alocação não vinculada das obrigações constitucionais que já têm que ser cumpridas. Portanto, o Congresso, em 2014, as emendas parlamentares respondiam por 4,7% do orçamento discricionário. Em 2020, passaram a representar as emendas parlamentares 34% do orçamento discricionário. Este foi o impacto que as emendas de relator trouxeram sobre a governabilidade no Brasil e sobre a alocação de poderes entre o Executivo e o Legislativo. Como disse anteriormente, numa democracia, os poderes não podem ser hegemônicos e, portanto, tem que haver uma repartição proporcional de competências e a alocação de recursos, sobretudo para investimentos, é uma das competências mais importantes que os poderes podem exercer. Mas veja, Vossa Excelência, em 2020, representou 34%. Vamos olhar como isso figura no plano geral dos países democráticos. E aí nós vamos verificar, e Vossa Excelência também pontuou esse aspecto, que nos Estados Unidos a ingerência do Legislativo recai sobre 2,40% do orçamento. E no país cujo índice de ingerência é o mais elevado, que é a Eslováquia, um pequeno país, esse índice de ingerência é de 5,5%. Portanto, há um desequilíbrio evidente na alocação de recursos públicos que retira do Poder Executivo a capacidade do planejamento global em troca de escolhas que são paroquiais e que são legítimas em alguma medida, mas não podem ser atendidas por esse mecanismo de emendas do relator. Para atender esse mecanismo da participação parlamentar, que é muito importante para atender as suas bases políticas, a Constituição prevê as emendas individuais. A Constituição prevê as emendas de bancadas estaduais e prevê até mesmo as emendas de comissão. Portanto, incluir mais as emendas de relator nesse montante para atender a interesses ou paroquiais, e eu não quero minimizar a importância disso, apenas tudo na vida tem o limite do razoável, subtrair do presidente da República e do Poder Executivo a capacidade de fazer o planejamento global dos investimentos, ou da parte mais substantiva dos investimentos, em troca de uma alocação fragmentada para atender interesses locais, cria um déficit republicano no país e um déficit democrático relevante, que eu acho que não deve passar despercebido. Portanto, presidente, num sistema de harmonia e independência dos poderes em que deve haver equilíbrio, nem o Congresso deve ser subordinado ao presidente da República, nem o presidente da República deve ser refém do Congresso. Há um ponto ótimo nessa equação. Pois bem, para evitar que o Congresso ficasse subordinado a caprichos do presidente, é que se tornaram as emendas individuais e as emendas de bancada obrigatórias, impositivas, de modo que o presidente não pode mais barganhar apoio em troca de liberar ou não discricionariamente essas verbas. Elas são impositivas e acho que há virtude nisso, de permitir a independência de convicção dos parlamentares sem ter que participar de barganhas. Mas, por outro lado, não se pode tirar do presidente da República a possibilidade das escolhas alocativas, nem de prestigiar
a composição da sua coalizão política dentro do modelo presidencialista que nós criamos. Portanto, as emendas de relator sem limites materiais ou percentuais esvazia imensamente a capacidade do Poder Executivo de conduzir a governabilidade nesse nosso modelo de presidencialismo de coalizão. E presidente fraco, presidente fragilizado, é um risco democrático, assim como presidente hipertrofiado nos seus poderes. Portanto, existe um ponto de equilíbrio. Presidente frágil é o caminho para a erosão democrática, de Weimar à Constituição de 1946, em que a fragilização, muitas vezes, impede as agendas de interesse público e estimula, muitas vezes, comportamentos de baixa institucionalidade.